Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o glúten. Afinal, o que é o glúten, né? É moda? O que será que acontece que esse assunto está tão comentado no momento e a gente às vezes fica perdido e não sabe o que realmente é? Faz bem? Faz mal? O que será, não é mesmo? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esta proteína com vocês e esclarecer um pouquinho das dúvidas, tá ok? Então, pessoal, o glúten, diferente da gordura trans que for criada, pela indústria moderna, este glúten ele já existe há muito tempo, sabia? Ele está presente no centeio, na cevada, no trigo. Lembrando que o glúten é uma proteína, exatamente. Então, o glúten é uma proteína grande, formada a partir da junção de gliadina com glutenina, formando então essa proteína que tem característica elástica. Então ela é muito observada em pizza, em massas de pão. Quem nunca observou, alguém produzindo pão, faz aquela sovação, eles sovam o pão, fazendo com que aquela mistura de trigo, leveduras, o fermento biológico e outros ingredientes, a gente começa a sovar e vai formando uma rede de glúten, conferindo a elasticidade deste alimento. E uma observaçãozinha só, que essa rede de glúten, ela segura o gás carbônico que é liberado pelas leveduras. E onde estão as leveduras? No fermento biológico. Então, se a gente olhar até no rótulo daquelas sachêzinhos que a gente compra de fermento para fazer pão, pizza, a gente observa que está escrito levedura naquele rótulo. Então, são essas leveduras que vão liberar gás carbônico, e a rede de glúten ela vai segurar esse gás, fazendo com que haja mais maciez ainda, conferindo maciez a essa massa. Ficou até rimou, não é mesmo? E vocês já perceberam que quando a gente faz essa panificação, nós sentimos que quando a massa ela cresce, ela se torna quentinha, ela fica mais aquecida quando essa massa cresce, por causa dessa liberação de gás carbônico. Mas, Andressa, qual é o problema, então, relacionado ao glúten? Então, gente, hoje nós sabemos que nós temos uma doença chamada doença celíaca, que ela afeta de 1 a cada 100 pessoas na população. Essa doença celíaca ela está diretamente relacionada com o consumo de glúten. O que acontece? Quando a gente consome o glúten, os pacientes que possuem doença celíaca, essa massa, ela é elástica, ela praticamente se torna uma cola no meu intestino, no intestino de quem tem essa doença celíaca. É muito prejudicial. Por quê? Ele gruda nas vilosidades do intestino. Depois de que aconteceu o quê? Quando a pessoa consumiu o glúten, ela ficou ali parada no intestino, que torna praticamente uma cola esse glúten, as nossas defesas, os nossos mecanismos de defesa são acionados porque o intestino entende como algo inflamatório para ele. E quando esses mecanismos de defesa são acionados, começa a acontecer uma guerra aí, dentro desse intestino, resultando em resíduos de glúten que ficam nas vilosidades do meu intestino, ou seja, na parede do intestino tem alguns vilos, bolsinhas, que começam a depositar esse glúten. E o que acontece? Reduz a absorção de nutrientes do meu corpo. Então, muitas vezes a pessoa tem fadiga, que é o cansaço. As pessoas, após consumir glúten, elas ficam inchadas, dá aquela distensão abdominal, que é a famosa sensação de empachamento, da diarreia. Então, esses são alguns sintomas das pessoas que têm doença celíaca. Mas como que eu posso detectar? Como eu vou saber que eu tenho essa doença celíaca? Gente, é através de exame bioquímico, tá ok? Nós fazemos exames para então detectar se a pessoa tem ou não essa doença celíaca. E é importantíssimo, afinal nós estamos falando de intestino, tem tudo a ver com a alimentação. Então,
é muito importante que você procure uma nutricionista para fazer um tratamento legal para você, né? Fazer uma dietoterapia para melhorar esses sintomas. Tem que fazer exclusão de glúten? Sim, é importantíssimo fazer a exclusão de alimentos que contenham glúten, né? Às vezes a pessoa está muito cansada, não consegue produzir e não sabe que aquele alto consumo de pães, né, que hoje é muito comum, massas, está prejudicando ela. Ocorre também alguns casos de sensibilidade ao glúten, né, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca, que eu também tenho. O que acontece? A gente pode fazer exames relacionados à doença celíaca, porém no exame não detecta essa doença celíaca. Porém, eu tenho os mesmos sintomas. Então, chama-se hipersensibilidade alimentar. Então, por exemplo, se consumo muito glúten, se eu consumo um pouco de glúten que não estou mais habituada, eu incho, né? Minha barriga fica inchada, eu fico fraca, tenho baixa absorção de nutrientes, porque fico ali na parede, e isso prejudica bastante, né, as pessoas. Então é muito comum. Hoje, mais ou menos cerca de 5 ou 6% da população possui essa sensibilidade, essa hipersensibilidade. Então é muito comum um cansaço, e o abdômen distendido, a barriga incha, a gente se sente inchada, né, mãos inchadas, sinais como bolinhas atrás dos braços é muito comum, tá ok? A hipersensibilidade ao glúten. Também alguns casos, né, onde a exclusão de glúten também ela é muito benéfica, como no caso de autismo. Claro que dentre o glúten, a gente deve eliminar, nesse caso de autismo, alimentos com agrotóxicos, lactose, né, dar uma olhadinha maior, com carinho maior em relação às carnes. Então, é todo um tratamento específico, de acordo com cada patologia, com cada desequilíbrio nutricional, principalmente, né? Desequilíbrios metabólicos. Daí você está pensando, né? Eu comentei um pouquinho sobre essa alimentação, sobre o glúten, o que acontece com algumas pessoas. Você deve estar se perguntando, então eu devo excluir o glúten da minha alimentação? Depende, né? Eu gosto muito de avaliar individualmente, porque cada indivíduo funciona de um jeito. Eu sempre falo em alguns vídeos que eu tenho aí postados, que eu falo que não somos robôs, não temos lote, cada um é diferente, cada um tem um lote, né? Tem um código, cada um funciona de um jeito. Então é mega importante fazer essa avaliação nutricional, sinais, sintomas, né? Rastreamento metabólico, que nós nutricionistas funcionais fazemos perfeitamente, para entender como é que está teu metabolismo, se há hipersensibilidade, o que precisa modular no teu corpo para ver a melhor conduta. Então, às vezes a pessoa quer emagrecer, ela não consegue por conta de uma hipersensibilidade alimentar, não só do glúten, mas de outro alimento. Fazer essa modulação do teu corpo, né? Porque já pensou, se eu tenho proteínas translocando de dentro do meu intestino, que são gigantes, essas proteínas, para minha corrente sanguínea, a inflamação que eu não tenho no meu corpo, isso daí é um assunto um pouquinho mais profundo. Mas assim, é importante você procurar uma nutricionista funcional para que te dê a melhor conduta, te ajude, né? Trace tratamentos específicos para que o teu corpo, o teu organismo trabalhe do jeito que deve trabalhar. E quais alimentos possuem glúten? Bom, eu já falei alguns aqui, né? Mas vamos lá. Pães, pizza, macarrão, até mesmo aquele empanado, né? Tem glúten. Biscoitos, bolos à base de glúten, de trigo, perdão. E a cerveja também, né? Aliás, temos cevada na cerveja. E como identificar hoje? Nós temos uma legislação onde os alimentos industrializados, eles possuem no rótulo a informação se contém ou não contém glúten, tá ok?